Aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui, a Mala Purana, pureza absoluta. Nós estamos vendo aqui, Sutta Goswami glorificando, os sábios, glorificando o serviço devocional. Ele fala que as pessoas inteligentes, elas conseguem cortar o apego material, o karma, só por lembrar da personalidade de Deus. Então ele pergunta, quem é que não dará ouvido a essa mensagem, Só de ouvir sobre Krishna você corta o vínculo com a natureza material e volta ao mundo, se liberta, desse mundo. Ele fala assim, então, aí no significado, Prabhupada explica, que, portanto, qualquer homem sensato que esteja acima da média de homens com pobre fumo de conhecimento deve constantemente lembrar-se da personalidade de Deus, através de ouvir sobre ele, a personalidade, sobre Krishna, glorificá-lo, lembrá-lo e adorá-lo, sempre sem cessar. Ouvir, glorificar, lembrar e adorar sem cessar. Esse é o caminho perfeito do serviço devocional. O caminho perfeito é esse aí. Ouvir, cantar, lembrar, adorar. Os Goswami de Vrindavana, que foram autorizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu a pregar o culto Bhakti, seguiram rigidamente essa regra. Seguiram rigidamente essa regra. E produziram vastíssima literatura de ciência transcendental para nosso benefício. Os Goswamis produziram uma grande ciência espiritual, Bhakti é o livro Néctar da Devoção, a ciência do serviço devocional, a ciência espiritual, para nosso benefício. Eles traçaram caminhos para todas as classes de homens, em termos de diferentes castas e ordem de vida, seguindo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam e outras escrituras autorizadas semelhantes. Então os Goswamis deixaram todo esse legado aí para o nosso benefício, Aí Sutta Goswami continuou falando assim: ó sábios 2 vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Quando você serve os grandes Mahatmas, os grandes devotos que estão livres de todos os vícios, os devotos puros, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir a mensagem de Vasudeva. Então, essa afinidade, esse desejo de ouvir sobre Krishna, sobre Vasudeva, vem do serviço aos grandes devotos puros. E aqui no significado, o Prabhupada fala assim: a vida condicionada do ser vivo é causada por sua revolta contra o Senhor. Olha, a vida condicionada é causada pela revolta contra o Senhor. Nós nos voltamos contra Krishna, revoltamos contra Krishna. Há homens chamados Deva, ou seres vivos divinos, e há homens chamados Asuras, ou demônios, que são contra a autoridade do Senhor Supremo. Na Bhagavad Gita, 16º capítulo, dá-se a vívida descrição dos Asuras, na qual se diz que os Asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância. Krishna fala que as pessoas demoníacas que invejam a ele, que tentam prejudicar as outras pessoas, eles são postos em espécies cada vez mais inferiores, em formas baixas, mais baixas de ignorância, vida após vida, e assim deslizam até formas animais inferiores e ficam desprovidos de informação da verdade absoluta. A pessoa, por ela invejar Krishna, por blasfemar Krishna, os devotos, então elas são colocadas em ventos cada vez mais demoníacos, e elas vão se afundando, e ela entra na vida animal e fica totalmente desprovida de informação da verdade absoluta, que é a personalidade de Deus. Esses Asuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor. Então, os servos de Krishna, os devotos de Krishna, têm compaixão dessas pessoas demoníacas, e eles são gradualmente corrigidos, e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor em diferentes países, de acordo com a vontade suprema. Então, nós aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, o mundo ocidental, todo mundo, mas o mundo ocidental particularmente, é muito materialista. E a vida materialista é uma vida demoníaca, materialista, assim, ateísta. Parece que não, mas é. Mesmo os ditos religiosos são materialistas,
Então, pela misericórdia de um devoto puro, como Srila Prabhupada, né, que veio para cá e está nos corrigindo, né, através dessa literatura aí, do chamado Bhagavatam, Bhagavad Gita, e os devotos, né, que ele criou, né? Assim as pessoas no mundo todo são beneficiadas, né, pela vontade suprema. Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor. E quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo, eles são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor, como filhos do Senhor. São encarnações de Cristo, filho do Senhor, como Jesus Cristo falava que ele era um filho de Deus, né? Jesus Cristo é um devoto puro também, assim, está nessa categoria, né? Como filho do Senhor, como servo do Senhor, ou como companheiro do Senhor. Srila Prabhupada é um companheiro de Krishna, né? Um vaqueirinho, né? Se você fala que é um vaqueirinho, uma alma liberada que vem do mundo espiritual diretamente. Mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus. Nenhum deles, como eles falam, que Jesus Cristo fala que eu e o Pai somos um, que Jesus Cristo nunca se tornou Deus. Jesus Cristo foi nomeado Deus, mas ele nunca falou que ele era Deus. Ele falou: eu sou um filho de Deus, sou enviado de Deus, enviado do Pai. Ele sempre se referia ao Pai. Mas os cristãos transformaram Jesus Cristo em Deus, né? Uma coisa que ele nunca falou que era. Então os devotos puros, assim, esses companheiros, eles nunca falam, eles nunca se colocam na posição de Deus, né? Não falsamente se diz ser o próprio Deus. Essa é uma blasfêmia declarada pelos asuras, cujos seguidores demoníacos também aceitam façantes como Deus ou suas encarnações. Então as pessoas demoníacas também aceitam esses líderes, esses assim autoproclamados deuses, né? As pessoas demoníacas aceitam essas pessoas como encarnações. Nas escrituras reveladas há informações definidas sobre a encarnação de Deus. Então as encarnações de Krishna, né, elas são definidas nas escrituras. Nós vamos ver aqui como ele vai aparecer. Inclusive é predito como ele vai vir, como é que vai chamar, o que vai fazer, o que vai pregar, o que vai falar, assim. Elas são preditas nas escrituras. Ninguém deve ser aceito como Deus ou encarnação de Deus, a menos que seja confirmado pelas escrituras reveladas. Então nós temos que ter cuidado de não aceitar ninguém como Deus, a menos que seja confirmado nas escrituras reveladas. Os servos de Deus devem ser respeitados como Deus. Então, por um lado, os discípulos, né, devem aceitar o mestre espiritual como o próprio Deus, né, adorá-lo como o próprio Deus, porque é o representante. Mas não que o mestre espiritual aceite que ele é Deus. Ele entende que ele é um servo de Deus. Então, os servos de Deus devem ser respeitados como Deus pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Estes servos de Deus são denominados Mahatmas ou Tirthas e pregam de acordo com o tempo, lugar e particular. Os servos de Deus, os devotos, eles vêm de tempos em tempos e eles pregam de acordo com a circunstância, né? O tempo e o lugar. Os servos de Deus exortam as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor. Eles não toleram de forma alguma ser chamados de Deus. Eles tiram as pessoas da ignorância, né? Exortam as pessoas, né, para se tornar devotos de Cristo, mas eles nunca se consideram Deus, né? Se Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus, não vemos no Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, né? Era de Krishna, imagina. Era de Krishna combinado. É o próprio Deus, né? De acordo com a indicação das escrituras reveladas, o chamado Bhagavatam fala, né, que Krishna Varnatushya Krishnam, que Krishna vai aparecer na forma não negra, mas dourada, Sangopangasa, vai vir os seus companheiros associados, né? Jagai Sankirtana Payai. E sua função principal vai ser propagar o Sankirtana, essa glorificação a Deus maciça, né? Jajanti Risu Medasaha. E as pessoas mais inteligentes vão adorar essa encarnação de Krishna. Então, ele nunca se consideraram a Deus, embora seja revelado nas Escrituras, né? Mas ele representou o papel de um devoto, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, embora seja Krishna, ele veio mostrar como ser um devoto. Embora ele seja totalmente a pessoa mais exaltada, mas ele se colocou na posição de um devoto. Tá? Vamos continuar no próximo vídeo.